Olá, sejam muito bem-vindas ao novo episódio do 40 Mais Podcast. Um podcast sobre vitalidade hormonal, perimenopausa, menopausa e saúde feminina como um todo. Este é um episódio muito importante. Se a menopausa é pouco falada, a perimenopausa ainda é quase um mito. Será que ela existe mesmo? Acho que todas as mulheres acima dos 40 anos, eu própria incluo-me no grupo, já passaram por alguma situação parecida com o queixarem-se de determinados sintomas ao médico ou outro profissional de saúde e questionarem-se assim: será que estes sintomas já estão relacionados com a perimenopausa? E serem totalmente ignoradas e muitas vezes, como aconteceu comigo, quase ridicularizadas com ai, agora tudo é perimenopausa, agora tudo é menopausa, ou com 42 anos e já está a falar disso. Ou então até dizem que sim, que pode ser da perimenopausa, mas dizem-nos agora não há nada a fazer, é esperar que o comboio ande. A perimenopausa continua a ser, nos dias de hoje, uma grande área cinzenta e que muitos dizem que não existe. Por um lado, ainda bem que a menopausa é um assunto cada vez mais falado e discutido, mas a perimenopausa ainda é vista como um mito que só existe na nossa cabeça. E porquê é que é tão importante desfazer esta ideia e falar de perimenopausa? Porque ela existe e não sou eu que digo, são várias sociedades médicas internacionais, como vou-vos mostrar mais à frente, e porque quanto mais cedo trabalharmos na nossa saúde hormonal, menos sintomática vai ser a nossa menopausa e maior a prevenção dos riscos de saúde associados à menopausa. Porquê é que isto é tão importante? Quando falamos de sintomas associados à menopausa, e como vamos ver à perimenopausa também, os estudos mostram-nos que até 65% das mulheres relatam o impacto no desempenho profissional devido a sintomas menopáusicos. Com um terço destas mulheres enfrentando dificuldades moderadas a graves no contexto de trabalho. Num outro estudo da Mayo Clinic, publicado em 2023, estimaram um custo anual de 1,8 mil milhões de dólares em perdas de tempo de trabalho e 26,6 mil milhões de dólares, incluindo despesas médicas nos Estados Unidos, num ano. Quando falamos de prevenção, riscos de saúde, são riscos como osteoporose, doença cardiovascular e demência. A cardiovascular é a principal causa de morte em mulheres pós-menopáusicas e esse risco está diretamente associado à menopausa ou à queda dos estrogénios e é 2 a 3 vezes maior nas mulheres pós-menopáusicas e pode ir até 7 vezes maior se falarmos de menopausa precoce. A demência tem um risco 1,3 a 1,5 vezes maior em mulheres pós-menopáusicas. São riscos reais e elevados. Podem ser prevenidos se trabalharmos nos nossos sintomas com 10 anos de antecedência. Estes são dados específicos de estudos e eu vou deixar na descrição alguns desses estudos de acesso aberto para que possam ler e, se quiserem, mostrar ao vosso profissional ou à vossa profissional de saúde. Então, vamos às definições. O que é a perimenopausa? Vamos ver o que nos dizem os estudos. A definição mais aceita na literatura científica contemporânea para perimenopausa ou transição menopausal é baseada num consenso que se chama Stages of Reproductive Aging Workshop +10 ou STRAW +10, que foi publicado em 2012 e é amplamente adotado por várias sociedades médicas internacionais. De acordo com este STRAW +10 e em alguns outros estudos, a perimenopausa corresponde, então, à transição entre fase reprodutiva e não reprodutiva, menopausa. E ela pode ser dividida em diferentes estágios, baseados principalmente no padrão de sangramento menstrual e que não depende de dosagens hormonais, ou seja, os analíticos séricos das diferentes hormonas, porque são muito variáveis. Então nós temos o estágio inicial, o estágio -2 ou perimenopausa inicial, e que é uma irregularidade menstrual
definida como uma diferença de 7 dias ou mais na duração dos ciclos, em pelo menos 2 dos últimos 10 ciclos. Depois existe um estágio mais tardio, perimenopausa tardia, o estágio -1, em que há uma amenorreia ou não menstruar em 60 dias ou mais. A perimenopausa termina 12 meses após o último período menstrual, ou seja, definição de menopausa. Alguns outros autores ainda contemplam uma fase mais inicial, que se chama a fase reprodutiva tardia, em que ainda não há alterações do ciclo, já se verificam sintomas e por isso esta é uma fase mais difícil de entrar em critérios específicos, uma vez que só se vai basear em sintomatologia e quando nós entramos nesta fase reprodutiva tardia ali nos 40 anos, a verdade é que estes podem se confundir com sintomas de estilo de vida. A verdade é que estas mulheres estão numa fase, muitas vezes no auge da carreira, com filhos em idades exigentes, o que pode, por si só, trazer esta sintomatologia e confundirem-se aqui as duas etapas. Quanto tempo dura a perimenopausa? A duração varia muito entre mulheres, mas o que os estudos longitudinais e revisões sistemáticas indicam é que, em média, podem durar de 4 a 8 anos antes da menopausa, mas podem começar de 8 a 10 anos. Estipularmos que a idade média da menopausa são 51 a 52 anos, as mulheres entre os 40 e os 45 já podem estar nesta fase da perimenopausa. A fase da perimenopausa inicial é a mais longa e a fase da perimenopausa tardia, aquela em que tem que haver uma amenorreia ou falha de menstruação de pelo menos 60 dias, é geralmente mais curta e acontece de 1 a 4 anos antes da menopausa. Vamos então aos sintomas. Quais são os sintomas da perimenopausa? Os sintomas vão variando ou evoluindo conforme a diferente fase destas que falamos agora nos encontramos. Os primeiros sintomas começam a aparecer então na perimenopausa inicial ou, segundo alguns autores, na fase reprodutiva tardia. Mais comuns são as alterações do humor, por isso aquela ansiedade, maior irritabilidade, falta de paciência, de depressão, labilidade emocional, alterações de sono, aquela queixa muito comum que é agora acordo sempre entre as 2 e as 4 da manhã e não consigo voltar a dormir. Ou então, eu até durmo a noite toda, mas é um sono muito agitado. Também queixas cognitivas, falha de memórias, palavras a meio da frase ou falha de termos a meio de uma explicação e as famosas alterações do peso, do metabolismo e principalmente aqui o perímetro abdominal e a gordura abdominal. Alterações do foro metabólico. À medida que avançamos então para a perimenopausa tardia, temos uma evolução e agravamento progressivo de todos estes sintomas que eu falei da perimenopausa inicial e com uma flutuação mais intensa, ou seja, ciclos em que estamos mais com muitos sintomas e outros ciclos em que parece que está tudo melhor. Eu ouço muitas vezes as mulheres relatarem que há meses em que se sentem muito mal, dormem muito mal, calor, e geralmente é quando não menstruam há alguns meses. Depois voltam a menstruar e parece que os sintomas melhoram. É uma fase de muita variabilidade de sintomas. Mas nesta fase da perimenopausa tardia, surgem alguns sintomas novos. Os afrontamentos, aqueles calores. Segundo muitos estudos, é nesta fase que os afrontamentos e os calores são piores. Claro que depois dormimos mal, porquê? Porque temos calores durante a noite, dormimos mal, piora a cognição, o humor, todos os outros sintomas que já vêm da fase inicial com estes sintomas vasomotores. Pós-menopausa. Sintomas mais característicos são a secura vaginal persistente, disfunção sexual mais marcada, sintomas genito-urinários e dores osteoarticulares mais frequentes. Os sintomas vasomotores, aqueles calores e os fogachos, ainda são comuns, mas menos flutuantes. Entram aqui numa estabilidade e gradualmente vão desaparecendo.
Os sintomas cognitivos e alterações do humor não parecem ser significativamente piores nesta fase comparada à perimenopausa tardia, mas estes sintomas tendem a piorar mais à frente, mas são mais decorrentes da idade e já não tanto da menopausa, destas alterações hormonais. Então, o que é que acontece a nível hormonal que explique esta viagem tão marcada em etapas diferentes? A nível hormonal, a progesterona é a primeira hormona que abandona o barco. Ela vai diminuindo de forma muito lenta e gradual e os valores da progesterona podem baixar até 60% desde o início da fase da perimenopausa inicial até ao pico da fase tardia. A queda dos estrogénios acontece mais tarde e acontece de forma mais errática. É uma fase de flutuações caóticas, em que alguns ciclos nós podemos ter picos de estradiol 20 a 30% mais elevados do que até na fase reprodutiva, por isso picos de estrogênio, e depois ciclos em que temos uma queda abrupta desses estrogénios. Por isso é uma fase mais errática. Então começamos por uma queda da progesterona, que vai sendo gradual e consistente até à menopausa, e uma fase mais errática quando falamos de estrogénios, e por isso é que não adianta avaliar a parte analítica, porque nós vamos ter picos, meses em que temos estrogénios muito altos, vamos ter meses em que os estrogénios vão estar mais baixos. Por isso é uma fase de maior labilidade de sintomas. Então vamos resumir aqui esta viagem desde a fase reprodutiva até à menopausa, esta fase de transição. Começamos com uma fase reprodutiva tardia e uma fase inicial da perimenopausa, onde vão dominar os sintomas mais associados à queda da progesterona. Por isso, sintomas cognitivos, memória, esquecimento, cognição, labilidade emocional, por isso ansiedade, irritabilidade, do sono, do peso e do metabolismo. Passamos depois por uma fase da perimenopausa tardia, em que vamos sentindo um agravar dos sintomas iniciais e muitos picos sintomáticos e começam a aparecer sintomas mais associados à queda dos estrogénios, sintomas vasomotores. É aqui que muitos dizem ser a pior fase dos fogachos e dos afrontamentos. Depois chega a fase da menopausa, o pós-menopausa, onde os sintomas tendem a estabilizar, alguns inclusivamente podem melhorar, e surgem sintomas mais característicos da menopausa, que são sintomas genitourinários, secura vaginal e dores osteoarticulares. E agora deixo-vos aqui com uma reflexão. Será que conhecer as diferentes etapas da viagem não nos ajuda a navegar por ela? O mapa é o mesmo, mas se antevermos os sintomas, isso não vai ajudar a atenuá-los? O conhecimento é a nossa melhor bússola para atravessar esta viagem. E por isso, nos próximos 3 episódios, vamos falar detalhadamente em todos estes sintomas e vamos falar de estratégias práticas para os melhorar. O primeiro destes episódios chama-se progesterona e vamos falar dos sintomas mais relacionados com a perimenopausa inicial e que refletem mais a queda da progesterona e como podemos, através da alimentação e da suplementação, ajudar a atenuar a queda da progesterona e melhorar cada um destes sintomas. Depois, um episódio chamado estrogênio, em que vamos começar a explorar os sintomas mais relacionados à queda do estrogênio e mais associados à perimenopausa tardia. Como podemos, através da alimentação e suplementação, ter uma reposição hormonal, como por exemplo com os fitoestrogénios, para alívio destes sintomas mais pesados desta fase. E num terceiro episódio, só dedicado ao sintoma do aumento de peso, gordura abdominal, alterações do metabolismo, o que é que isso nos acontece e o que é que nós podemos fazer para contrariar essa tendência. Isso, se ficaram curiosas, o podcast no Spotify e no YouTube, ativem o sininho para saberem quando esses episódios vão para o ar e fiquem atentas ao Instagram, @InesRuivoNutrical, para deixarem as vossas questões e dúvidas para serem respondidas nos respectivos episódios.
E por falar em reposição hormonal, vocês gostariam que eu trouxesse aqui uma médica ginecologista só para nos falar da terapia hormonal de reposição? Se sim, deixem inscrito nos comentários e eu vou ver se consigo trazer aqui uma médica ginecologista. E agora vamos então às perguntas que me deixaram no Instagram. Então vamos lá. Primeira pergunta. Fiz uma esterectomia. Como sei quando estou em menopausa ou na perimenopausa? Esta é uma pergunta relevante. Se uma mulher fez uma esterectomia, o diagnóstico não vai poder ser mais feito pelos critérios menstruais. Porquê? A esterectomia é a remoção cirúrgica do útero, mas com preservação dos ovários e por isso os ciclos mantêm-se, mas não há menstruação. Então, nestes casos, o diagnóstico depende exclusivamente dos sintomas para a perimenopausa e podemos usar os marcadores endócrinos, por exemplo, a FSH, estradiol, entre outros, para a menopausa. Para a perimenopausa em si, não podemos usar os marcadores endócrinos porque, devido àquela labilidade, teríamos que fazer repetições mensais para perceber um padrão, o que não é muito usual, não é isso que se faz. Por isso, avaliar sintomas para a perimenopausa e análises sanguíneas para a menopausa. Pergunta 2. Como posso saber se estou na perimenopausa ou menopausa? Existem análises para saber em que ponto estou? Ora, acabei de explicar, como é uma fase de muito caos e labilidade, não existem análises específicas que nos mostrem a perimenopausa. Temos que seguir os sintomas da Strong mais 10 que falei no início do episódio. A menopausa é mais fácil, implica estarmos há 12 meses sem menstruar, ou seja, a menopausa é uma data e é um diagnóstico por retroativo, ou seja, nós temos que estar, quando fazemos 12 meses sem menstruar, sabemos que estamos na menopausa. E agora, terceira pergunta. A menorreia secundária não é por si só sinal específico de perimenopausa ou menopausa? Não necessariamente. A menorreia secundária por si só não pode ser considerada um sinal específico de perimenopausa nem de menopausa. O que é a menorreia secundária? É uma ausência de menstruação por 3 meses ou mais numa mulher previamente menstruada ou 6 meses se os ciclos já eram irregulares. O que é que isto significa? A amenorreia secundária pode acontecer na perimenopausa, mas não a confirma por si só, porque existem muitas outras causas para isso acontecer, que inclusivamente devem ser avaliadas com o médico, a médica. Mais uma vez, obrigada por me deixarem as questões e dúvidas no Instagram, para tornar este podcast mais interativo. Espero que tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Partilhem com as vossas amigas e outras mulheres que saibam que vão beneficiar com esta informação e vemo-nos nos próximos episódios. Até breve!